Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, acompanho você ao longo desta manhã ao lado de Samara Souza. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 Band News. Manaus está no ar hoje, segunda-feira, segundona chegou, 19 de agosto de 2019. E você participa e interage conosco através do nosso WhatsApp, o 993-519370, 993-519370, nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, pesquisando Band News Difusora, você encontra e também participa com a nossa programação. Os destaques de hoje você confere a partir de agora. Mais de 200 denúncias de crimes de maus tratos a animais são registradas em Manaus. Fala Alan Viana. O abandono e os maus tratos contra os animais ainda são problemas frequentes na cidade de Manaus. Até julho deste ano, 226 denúncias foram recebidas pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente. O número já é 18,9% maior que todo o ano de 2018. Os casos da caça ilegal do peixe-boi amazônico, fala Guilherme Guedes. Pesquisa investiga caça ilegal de peixe-boi amazônico. Mesmo com a proibição de caça desde o ano de 1967 no Brasil, o consumo do animal por humanos ainda acontece em regiões da Amazônia. Os levantamentos do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos Amazônicos Instituto Mamirauá apontam que de janeiro de 2017 a abril de 2019 ocorreram 95 eventos de caça nas reservas de desenvolvimento sustentável Mamirauá e Amanã. As principais ameaças ao peixe-boi são a destruição e a degradação do habitat, mas com as inúmeras pesquisas e projetos visando o bem-estar do animal, o índice de caças tem reduzido. Vizinhos reclamam de casa com mais de 30 animais. Alex Ferreira. O barulho e o mau cheiro de urina e fezes de cães e gatos é o motivo de reclamação dos vizinhos de uma casa na Rua Dallas, no bairro Flores, na zona centro-sul da capital. Segundo os moradores, a situação já dura mais de 5 anos. A dona da casa, onde vivem os animais, é servidora pública municipal que passa o dia fora. Outra preocupação dos moradores é com as doenças que os animais podem transmitir, como a toxoplasmose, que é provocada por um parasita que infecta principalmente os gatos. A Vigilância Sanitária Municipal já foi comunicada. E o Brusque de Santa Catarina vence o Manaus Futebol Clube nos pênaltis pelo placar de 6-5 e se consagra campeão da Série D do Campeonato Brasileiro 2019. A vitória aconteceu diante de mais de 44 mil torcedores amazonenses que foram à Arena da Amazônia ontem. O Brusque abriu o marcador no primeiro tempo com Jefferson Renan. Na sequência, o Manaus empatou com Sávio. Já no segundo tempo, o time da casa vira o jogo com Matheus Oliveira e aos 36 minutos, Thiago Alagoano marca o gol de empate. Nas penalidades, o amazonense Márcio desperdiçou uma cobrança e deu a taça para o time catarinense. O Arthur chegou aqui triste, mas a gente já está fazendo a cabeça dele que não, Arthur, fica alegre, Arthur. Eu sei que não deu para ganhar o título, mas a gente já está na Série C e foi uma bonita festa para o Manaus ontem. Imagina, mais de 44 mil pessoas estiveram na Arena da Amazônia fazendo uma festa bonita, destaque nacional, todo mundo viu o empenho que o Manaus teve, que o Brusque teve. Parabéns para a equipe do Brusque, que eu fiquei imaginando, e se fosse o Manaus diante de 44 mil torcedores lá no sul, como é que ficaria? Mas sim, o futebol é isso, é por isso que todos amam o futebol e tem esse gostinho, Ou você ganha, ou você perde, mas é uma festa bonita e futebol é isso. Futebol é isso, não existe essa questão de favorito, principalmente numa final. Todo mundo dá o gás ali para conseguir o melhor resultado. Então fique alegre. Olha que teve de tudo ontem, né, Patrick? Teve até cachorro. O Patrick foi lá, estava observando. Teve cachorro da polícia que se soltou, deu uma voltinha no campo. Teve coisa feia também, a torcida aqui teve do ceira, Manaus. Fazendo cera. Jogando latinha de cerveja no adversário. Exato. Ficou feia aquela picolé situação. Da massa. Teve picolé da massa também? Jogaram? Que isso, gente. Mas foi uma festa bonita no final. Parabéns ao Manaus Futebol, muito calor também, né, Patrick? Não foi? Foi um caldeirão a Arena da Amazônia. Ah, tá, para refrescar. Oh, meu Deus, ninguém merece. Mas vamos em frente. Política, com Rosiane Carvalho.
Rosiane Carvalho, nossa colunista de assuntos políticos, está conosco ao telefone. Bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia a todos os ouvintes e bom dia também, parabenizar a equipe do Manaus, né? Eles não levaram aí o título principal desse campeonato, mas eu acho que foi uma grande vitória, né? Mobilizar toda a cidade, o amor da cidade pelo futebol. E eu espero que daqui para frente a arena esteja sempre lotada, né? Que seja 40 mil, que sejam 30 mil, mas já está aí dando esse gás para o futebol amazonense. Estava observando, né? Quanto o comércio se mobilizou também, sim, né? Olha, vem assistir o jogo Manaus aqui e tudo mais, e essa turma toda, se pudesse ajudar a investir, né, no time, nas possibilidades do time, sem muito investimento, conseguir chegar tão longe. Você imagina se todo mundo que pensa no lucro que isso rende também, pudesse cooperar com o esporte, né? Sem dúvida. Agora, Rose, no sábado, o PSL realizou uma reunião aqui em Manaus. Você esteve, inclusive, lá, né? Conversou com o presidente do Partido do Amazonas. A gente tem um trecho dessa sua entrevista, aí depois quero as suas impressões. Vamos lá. Tudo bem. Você esperava? Tem pessoas que compareceram voluntariamente. Qual é a sua avaliação e qual é a atenção? De que ponto o PSL está partindo e que ponto ele quer chegar para essa organização para as eleições de 2020? Esse é o primeiro movimento do PSL no ano de 2019, que é a campanha nacional de filiação. Nós estamos trazendo filiados ao estado do Amazonas, tanto em Manaus como no interior. A intenção é aumentar essa musculatura do partido para que ele venha forte nas próximas eleições, 2020, 2022, e a gente com isso tenha novos talentos e novos representantes, tanto na Câmara de Vereadores e Prefeituras, como nas próximas eleições gerais também. São quantos filiados hoje e qual é a meta de vocês? Lá na sua fala o senhor disse que não queria ficar atrás do PCdoB, que é um partido de esquerda e que hoje é o que tem mais, né, filiados aqui no Amazonas. A verdade é que nós, quando eu recebi o partido antes da eleição de 2008, ele tinha 6.600 e um pouco de filiados e hoje nós já passamos de 10 mil. A nossa intenção realmente é ultrapassar a barreira de 25 mil filiados para ser a maior agremiação partidária do estado do Amazonas. Não é fácil, mas a gente acredita que o nosso eleitorado, as pessoas que confiaram no presidente Bolsonaro, que é a principal estrela do nosso partido, e nos outros deputados eleitos no Amazonas e em outros estados da federação, vão vir para o nosso partido porque sabem que essa é a revolução política que a gente merece e que pode fazer uma verdadeira mudança no estado do Amazonas. Vocês falaram muito em união, a roupa suja foi lavada, as divergências as arestas foram cortadas, o Rosses, né, que é o ex-presidente, também teve um espaço ali durante o discurso. Como é que está essa situação agora, na sua opinião? O partido ele evolui constantemente e essa evolução faz com que algumas pessoas fiquem para trás. A gente está trazendo todas elas de volta. Além do presidente Rossi, eu trouxe o presidente Ari Aleixo, eu trouxe outros presidentes que já foram presidentes dos diretórios passados, em tempos passados, e essa evolução política ela é sempre para frente. A nossa intenção é agregar pessoas, o partido é uma soma de pessoas diferentes, e essas pessoas diferentes juntas, com o mesmo ideal, é que vão fazer que a gente cresça. O senhor falou também em criar grupos, né? O PSL Mulher parece que já está criado. O senhor falou em outros grupos também, o PSL Indígena, o PSL LGBT. O senhor acha que vai enfrentar alguma resistência? A corrente de pensamento das pessoas que se associam ao PSL está aberta para esse tipo de diálogo? Claro, a intenção de fazer esse PSL de maneira segmentada é justamente garantir que esses segmentos, a mulher, o jovem, o indígena, eles tenham voz dentro do partido. Nós não temos a intenção de fechar as portas do partido para nenhum segmento. Todos os partidos agora podem até não declarar, mas estão fazendo encontros, conversas, estão falando de eleição 2020 e preparando seus candidatos e suas futuras alianças. Como é que o PSL vai ter candidato na eleição de 2020 à Prefeitura de Manaus? A intenção é participar de maneira ativa em todo o estado, nas prefeituras do interior, nos vereadores do interior e também na nossa capital, Manaus. Com certeza vamos ter candidato próprio para as eleições de 2020. Quem vai definir o candidato são as convenções partidárias e o partido ele pertence aos filiados.
Os filiados são os primeiros donos do partido. Eu percebi na sua fala que o senhor presidente estadual e na fala do presidente municipal, o delegado Pérez, muito cuidado, né, na questão dos nomes, mas falando da importância de fortalecer o partido para a eleição de 2020. Mas há um grupo de empresários, um grupo, inclusive, de filiados ao PSL que tem trabalhado o nome do empresário Romero, né? E ele teve espaço aqui nessa reunião e falou aí como pré-candidato. Minha opinião, meu olhar é que quando se fala que é importante olhar para Manaus, que ele está preocupado com Manaus, ele assume um pouquinho esse ponto estratégico nessa conjuntura. Qual é a sua avaliação disso? Nós abrimos o microfone para todos falarem. Falou o ex-presidente Rossi, falou o Romero, que é um dos nossos filiados do partido, está conosco desde a eleição passada. Importante que a gente tem que ter em mente é que as candidaturas vão ser construídas com o tempo. E é esse tempo que vai dizer aquilo que o povo de Manaus deseja. A nossa intenção é lançar um candidato com competitividade em 2020 e alguém que a população de Manaus assim espere ser o melhor representante para os próximos 4 anos. Tem outros quadros? Sempre tem. A gente está trazendo nossos filiados justamente para trazer talentos. O senhor, o delegado Pérez, são 2 quadros também para a Prefeitura de Manaus? Todos somos quadros. Não só nós, como também outros políticos que já exerceram o mandato ou já tiveram outras eleições, que querem seguir essa nova política do PSL, são todos bem-vindos. Aí a entrevista com o presidente do partido, o PSL no Amazonas, delegado Pablo, né, que eu não falei no início. Eles falaram sobre diversos assuntos, né, Rose? Ele falou sobre diversos assuntos. O que você destaca? Olha, o assunto principal, tudo gira em torno dessa preparação que o PSL está olhando para a eleição de 2020. O PSL e todos os outros partidos. O PSL é um partido novo nesse contexto da disputa eleitoral, né, dessa participação dos espaços maiores, né, de partidos que podem ter aí uma visibilidade e viabilidade de disputar e com chance de vitória, né, a Prefeitura de Manaus. O PSL já surge dessa maneira em função de tudo que aconteceu na eleição de 2018, né? Elegeu o presidente da República. Aqui em Manaus, o presidente Bolsonaro teve mais de 65% dos votos, e a própria eleição do deputado delegado Pablo, que é o presidente do PSL, né, aqui no Amazonas, e do deputado Péricles, né, delegado Péricles, que é o presidente municipal do PSL, elas vieram muito ancoradas realmente nesse carisma que o presidente Bolsonaro conseguiu aqui com o eleitorado do Amazonas. Então, todas essas declarações da filiação em relação aos nomes que estão aí postos são em relação a isso. O que eu acho interessante de destacar, o que eu consegui perceber naquela reunião, foi lá no Hotel da Vinci, no sábado, né, pela manhã. Acho que tinha umas 450 pessoas, o auditório lá é um pouco pequeno, mas ficou lotado, né? Eles falaram que surgiram muitas pessoas ali de forma espontânea, que não necessariamente são filiados, mas que estão aí propensos a integrar esse grupo que se prepara para a eleição de 2020. Mas há nos bastidores, né, e entre aliados do empresário Romero Reis, a intenção de lançá-lo, né? E algumas pessoas já tratam ele como um pré-candidato realmente à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2020. E ele tem uma proximidade muito grande com o coronel Alfredo Menezes, que é o superintendente da SUFRAMA, e não perde uma oportunidade de exibir a proximidade que ele tem do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, esse nome é tratado nos bastidores como alguém que está quase certo, praticamente certo, em função dessa proximidade com o presidente Bolsonaro, ser o candidato do PSL aqui em Manaus. Mas não foi isso que ficou o clima lá na reunião de sábado, né? Ele, realmente, o Romero pediu a palavra, né, para falar. Quem estava tomando conta ali da reunião era o presidente estadual e o presidente municipal, que são os 2 deputados com mandato, né? Mas ele pediu a palavra, foi cedida a ele, como foi cedida também para o ex-presidente estadual, o Birajara Rosses. Mas, e aí na fala dele, ele dá um tomzinho de pré-candidatos, que está aqui para contribuir com Manaus, né? É importante que o partido se organize e tudo mais, tendo em vista as eleições de 2020. Depois eu falei com ele novamente, com o empresário Romero, entrevistei, e ele disse que conhece o presidente Bolsonaro desde o tempo que os dois
eram da Brigada Paraquedista no Exército, e fala a respeito do tempo que ele vive em Manaus, como já contribuiu com geração de empregos, e diz que está à disposição do partido, mas em todas as declarações sempre ficou ali um viés, realmente uma tintazinha dessa pré-candidatura. Nas falas do presidente estadual e do presidente municipal, né, o Pablo e o Péricles, essa coisa da definição de nomes não fica muito clara, né? Eles tiveram muito cuidado, né, na declaração de nomes, e eu acho que, por outro lado, eles até deram ali um freio, né, nessa turma que tenta colocar para frente o nome do Romero Reis nesse momento. Né? O delegado Péricles, inclusive, diz que existem outros quadros, ele próprio é um, o Pablo é outro. Quando se refere a Romero, fala que o Romero tem que ter, como pré-candidato, está focado em viabilizar o nome dele. E quando fala no Pablo, diz que o Pablo é uma potência do partido, né? Mas que não vê ainda nele a intenção de se candidatar na eleição de 2020. O deputado Pablo, aí nessa entrevista, ele também dá um viés do que vai ser preciso para essa candidatura a prefeito, que a pessoa tenha viabilidade, né? Viabilidade eleitoral e viabilidade de votos. Então, eu acho que essa bandeja aí está posta dentro do PSL. Acho que é um grupo que tenta colocar realmente o nome novo, na mesma conjuntura de 2018, em função de toda essa força política e proximidade, né, com o presidente Bolsonaro, mas é um grupo que está pensando também que, para além disso, é necessário que esse nome entre com capacidade de agregar votos e que olha aí o resultado das urnas de 2018 como vantagem, digamos assim, para alguns outros nomes que têm um partido, como são os dois deputados estaduais, o deputado estadual e o deputado federal eleito. Isso, a gente já está aí mais da metade do ano, né? E é o momento mesmo em que geralmente surgem aí os nomes e candidatos para o pleito municipal do ano que vem. A gente vai continuar ainda nesses assuntos ao longo das semanas. Agora, Rose, rapidamente, aqui indígenas listam prioridades e repudiam o governo Wilson Lima e a Assembleia Legislativa por cortes de recursos, né? Então, os indígenas, 1.100 indígenas, né, de 42 municípios do interior do Amazonas, Arthur, eles participaram na semana passada, na quarta e na quinta-feira, da 4ª Marcha dos Povos Indígenas do Amazonas. Já tinha acontecido a 3ª esse ano, em abril, né, outras edições em outros anos, mas tá ruim o áudio, Arthur? Não, dá para ouvir bem. Tá ficando baixo, cada vez mais baixo aqui para mim. Mas, enfim, essa mobilização ela é muito importante, muito histórica para o movimento indígena, Arthur. O Amazonas é o estado com maior população indígena do país, né? E ele registra essa mobilização justamente no momento em que há uma grande polêmica nacional e internacional em relação às garantias territoriais e culturais dos povos indígenas, né? Essa discussão sobre o combate à violação, negação e desrespeito aos direitos dessas populações. Ontem mesmo o Fantástico fez uma matéria longa a respeito, né, dos garimpos ilegais em terras indígenas aqui no Amazonas e em Roraima. Acho que a Folha de São Paulo também, esse final de semana, falou em relação a garimpos no Pará, né, em terras indígenas do Pará. Então, assim, esse debate está posto, esses indígenas do interior do Amazonas, o que eu consegui de informação aqui é que representantes de 51 das 64 etnias dos povos indígenas do Amazonas estiveram participando dessa 4ª marcha, né? Essas informações foram passadas aí pelo Fórum de Educação Escolar e Saúde Indígena do Amazonas, né? Um grande coletivo com representações aí de vários povos indígenas, e eles fizeram essa mobilização sem nenhum apoio político, tiraram dinheiro do próprio bolso, né? Para alimentação, para o deslocamento. Você imagina quando a gente fala de deslocamento no Amazonas, de servidores públicos, de outras pessoas, né, do município, na sede dos municípios, a gente sabe toda a complexidade que isso envolve. Agora você imagina mobilizar pessoas que vivem em suas aldeias, em outras áreas mais afastadas, algumas bem mais de difícil acesso, né, até Manaus, para que eles pudessem vir trazer o que eles consideram como pauta importante para o Estado, e que se sentem esquecidos, né, no momento ali da aplicação dessas políticas públicas. Então, acho que o principal que a gente pode destacar dessa bandeira deles foi realmente
um repúdio a esse corte de verbas que tinha sido garantido no ano passado na LDO e por meio de uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição do Amazonas, garantindo 0,5% do orçamento do Estado para aplicação direta para políticas e programas para atender, né, a população indígena do Amazonas. E isso foi alterado naquele pacote de alterações que o governo do Estado enviou para a Assembleia esse ano, de forma segundo o governo defende, a equilibrar a saúde fiscal do Estado nesse momento de crise econômica. O governo propôs que de 0,5 fosse para 0,15 e uma emenda coletiva de parlamentares zerou esse recurso exclusivo, né, para programas e políticas públicas em atenção aos indígenas. E deixou isso aí novamente disperso nas secretarias. Os indígenas interpretam isso como um grande retrocesso, dizem que não sequer foram alertados, porque outras áreas que tiveram cortes também conseguiram mobilizar parlamentares, né, que representam eles e tentar diminuir essa pressão que sofreram, né, na questão do orçamento do Estado, e que eles não tiveram a menor chance. E aí também fizeram manifestações na SEDUC, reclamaram sobre escolas indígenas, né, a ponto que 643 escolas, ou seja, 60% das escolas indígenas, segundo a Florea, funcionam no improviso, até debaixo de árvores, né, que os estudantes indígenas não têm a atenção adequada, embora eles constem essas unidades na SEDUC como escolas indígenas, mas eles colocam que isso não é tratado da maneira correta e acaba sendo uma grande ilusão esse número, e que a atenção não é dada, a educação não é levada da forma correta, né? Sim. E reclamaram também, claro, dessa aplicação do recurso esse ano, né? Aí tem uma série de detalhes a esse respeito que eu acho que a gente já não tem mais muito tempo, mas tem toda esses lados, né, em matérias que eu publiquei esse final de semana no blog, rosiene.blog.br. Obrigado, Rose, pelas informações. Não sei se tem tempo ainda, terminou, né? Já está no limite aqui, mas a gente... Só acrescentar uma coisa importante, assim, que eu acho que é um contexto importante nesse momento que o país vive, né? E essa discussão toda, né? Os indígenas, né? Eles não podem ser vistos como um obstáculo, né? Inclusive a questão econômica do Estado, né? Eles são ativos. Né? Agora mesmo você vê a carta dos governadores do Norte em relação a cortes no Fundo Amazônia, que eles querem fazer uma tratativa, um link direto com os governos da Noruega, da Alemanha, que cortaram o repasse desses recursos, que garantem as políticas de combate ao desmatamento, né? E todas as outras questões relacionadas ao meio ambiente. Então, essa visão a respeito da questão indígena, da política indígena, que não é vista da maneira correta por parlamentares, pelo governo, né? Sempre colocada realmente de uma forma mais à margem, né? De todas essas necessidades que ficam aqui muito claras, né? Na cidade, que também tem uma série de problemas, mas deveriam ser vistas como ativo, como uma forma realmente até de argumentar a respeito dos investimentos que os governadores, os governos correm atrás para o Estado. Beleza, Rosa, obrigado pelas informações. Bom dia. Bom dia. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Agora em Manaus, 8 horas e 47 minutos. 8 e 47 na capital amazonense, faltando 13 minutinhos para as 9 horas da manhã. A gente segue aqui te mantendo muito bem informado no Band News Manaus desta segunda-feira. Imóveis e terrenos em situação de abandono em Manaus são usados para golpes de estelionato. Fala Alan Viana.
As investigações da Polícia Civil identificam terrenos de até R$50 mil sendo vendidos em bairros nobres de Manaus. Os imóveis eram colocados à venda por estelionatários na internet, ainda no primeiro semestre deste ano. A Polícia Civil alerta que casas e terrenos aparentemente abandonados pelos donos são os preferidos de estelionatários que aplicam o golpe da casa própria. Os casos de fraudes financeiras através da internet. Cindy Lopes. Mais de 12 milhões de pessoas no país são vítimas de algum tipo de golpe financeiro na internet nos últimos 12 meses. Do total de consumidores fraudados, 10,7% estão no norte do país. Manaus ocupa o primeiro lugar entre as capitais da região com maior número de golpes, um percentual de 4,2%, seguida de Belém com 2,4%. As informações são de uma pesquisa da CNDL e do SPC Brasil. Redução de impostos para games repercute negativamente na Zona Franca de Manaus. Os detalhes com Patrick Vieira. De acordo com o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana, as alíquotas de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sofrerão um sensível abatimento. A medida, que já consta no Diário Oficial, oficializa que os videogames, acessórios de consoles e afins ficarão mais baratos. Apesar da redução, a Zona Franca de Manaus teme que esses benefícios, se forem expandidos para todo o país, prejudiquem a região e possa perder investimentos. Calendário especial de reposição de aulas é verificado em escolas da rede estadual. Fala, Gabriele Moura. Escolas da capital são fiscalizadas para verificar o cumprimento do calendário especial de reposição de aulas com a greve de professores deste ano. A inspeção é feita pelo Ministério Público do Estado com acompanhamento de integrantes do Conselho Estadual de Educação. A reposição segue até dezembro, em acordo firmado com a categoria, junto com a Assembleia Legislativa do Estado e o governo. Band News. Tempo. Tempo nublado na capital amazonense, o sol tentando sair, mas entre muitas nuvens, mas está quente. Temperatura de momento de 25 graus, com sensação térmica também de 25 graus e umidade relativa do ar está em 83%. Há uma chance aqui de 90% de 10 milímetros de chuva para esta segunda-feira, que deve vir em formas de pancadas em áreas isoladas no período da tarde e à noite. O sol deve aparecer com muitas nuvens durante o dia. Temperatura máxima para hoje é de 34 graus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Começa a fluir o trânsito na área do distrito. Para quem está seguindo em direção à rotatória da Suframa, ainda tem algumas retenções por conta da obra que acontece por lá, mas está fluindo no sentido Silvios. Quem quer permanecer na Avenida General Rodrigo Otávio ou retornar para o bairro Japim, não enfrenta tantas dificuldades quanto mais cedo. A Avenida Buriti, passando um pouco do condomínio Elisa Miranda, residencial Elisa Miranda, o trânsito ainda tem alguns problemas, meio quilômetro de retenção apenas. Antes disso, que é a problemática do momento, podemos dizer assim, que é a rotatória do Armando Mendes, trânsito está tranquilo também para quem está saindo da Avenida Altaz Mirim, seguindo pela Avenida dos Oitis, ou para quem vem saindo da Avenida dos Oitis para seguir em direção ao centro da cidade, o trânsito começa a fluir mesmo com aquela obra nesta rotatória. Logo cedo fica intransitável, agora começa a fluir bem o trânsito por lá. Hoje foi pior ainda, né? Teve manifestação dos motoristas do transporte especial que fazem rotas para as fábricas do Distrito Industrial. Eles deixaram a via fechada praticamente entre a rotatória do São José e a rotatória do Armando Mendes. Eles pedem mais segurança. Neste final de semana teve mais assaltos, onde os trabalhadores, né, além do motorista, xingado, maltratado por esses assaltantes que param a rota no meio do caminho, eles se metem na frente da rota, eles esperam qualquer motivo assim para um ônibus transitar de forma lenta, quando passa por uma lombada, quando passa por um buraco, ou tem que esperar numa rotatória para poder dar passagem ou passar, e os assaltantes aproveitam deste momento para entrarem nesses ônibus e assaltarem os trabalhadores que estão ou saindo ou entrando para o trabalho nas fábricas do Distrito Industrial. E hoje esses trabalhadores reivindicam instalação de câmeras de segurança nos transportes, escolta armada nas rotas
A retirada das lombadas que obrigam os motoristas a reduzirem a velocidade, que é o momento, como a gente estava falando há pouco, que os criminosos começam a atacar. A situação não está fácil, tanto para o transporte coletivo quanto para o transporte especial, onde todo mundo sai perdendo quando esses bandidos param e retiram tudo de pertence ou pouco que esses trabalhadores têm na hora desse transporte. Não é fácil. Vamos em frente. Agora 8h52, canis clandestinos e a venda ilegal estão entre crimes mais preocupantes quando se trata de maus tratos contra animais. O abandono e os maus-tratos contra os animais ainda são problemas frequentes na cidade de Manaus. Os casos de abandono constituem-se em um grave problema, causando prejuízos à saúde pública e bem-estar animal. O crescimento desse tipo de crime é 18,9% maior que todo o ano de 2018. Ao todo, já são mais de 200 denúncias em 6 meses, de acordo com a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente. Além disso, a venda ilegal dos animais e os canis clandestinos são outra situação preocupante. O veterinário Franklin Ferreira destaca o risco que essa prática pode causar. Um animal que fica confinado em um ambiente fechado, sem higiene adequada, ele pode sim ter condições de transmitir doenças para outros animais e de adquirir doenças. Mas o mais grave disso é que influencia diretamente na saúde das pessoas. Com certeza, isso pode influenciar negativamente na saúde de toda uma comunidade. Muitos esforços são realizados por instituições de proteção animal para evitar que os casos ocorram. A vice-presidente da ONG Paixão Animal, Saskia Canizo, conta sobre um dos casos de resgate. O 10 foi resgatado de um terreno murado e ele estava nesse local sem comida, sem água, definhando. E ele estava pesando 18 quilos apenas. Chegou a ser tratado, mas ele não resistiu. De acordo com a lei, quem abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais pode ser preso. Além disso, a multa pode variar dependendo da gravidade do animal. É o que afirma o sargento do Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas, Romeu Bezerra. Você maltratar um animal é crime, seja ele silvestre ou doméstico, podendo responder ao inquérito e, obviamente, o juiz vai aferir uma pena. Mas também os órgãos ambientais se preocupam em aplicar uma multa. E essa multa, ela está muito relacionada com a gravidade dos maus tratos. Denúncias também podem ser feitas via 181, com produção de Tawane Costa, de Manaus, Alan Viana. Band News Difusora FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora em Manaus, 8h55, nosso ouvinte participando aqui do nosso canal direto de comunicação, nosso WhatsApp, que é o 993519370, falando de um acidente na Avenida Constantino Neri. Bom dia, Band News. Acidente na Constantino Neri. 2 ônibus se chocaram aqui, onde está acontecendo a construção do viaduto. Constantino Neri, sentido centro, acabou de se chocar 2 ônibus bem no local onde a rua vai se afunilando. Já tem o guarda de trânsito no local, estão tentando remover os veículos para poder fluir o trânsito, mas começou a engarrafar aqui, sentido centro. Obrigada aí ao nosso ouvinte, final de telefone 8576. Observando aqui pelo mapeamento Band News Difusora FM, a gente vê um trânsito retido na Avenida Constantino Neri, pouquinho antes do Parque dos Bilhares, até a área em obras para o novo complexo viário que está sendo construído ali na Constantino Neri. Mas eu acho que já teve via liberada aí, porque o trânsito segue normalmente depois desse ponto. A gente não observa mais nenhuma ocorrência aqui. Então, possivelmente o trânsito já liberado nesta área de Manaus, mas a gente agradece a interação do nosso ouvinte. Só um alerta para quem está circulando na área do Coroado, a situação está bem complicada por lá, hein? A saída da Avenida das Torres, quase 2 quilômetros de retenção, fim da Alameda Cosme Ferreira, na chegada da rotatória do Coroado. Isso se estende na Avenida André Araújo e trechos da Avenida General Rodrigo Otávio, no sentido Japim. Caça ilegal de peixe-boi amazônico ainda é uma realidade, de acordo com pesquisas de órgãos de apoio ao animal.
Pesquisa investiga caça ilegal de peixe-boi amazônico. Mesmo com a proibição de caça desde o ano de 1967 no Brasil, o consumo do animal por humanos ainda acontece em regiões da Amazônia. O estudo realizado pelo Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos Amazônicos Instituto Mamirauá, que monitora espécies nas reservas, aponta que de janeiro de 2017 a abril de 2019 ocorreram 95 caças do animal nas reservas de desenvolvimento sustentável Mamirauá e Amanã, no município de Tefé. O número foi obtido a partir de conversas informais com os próprios pescadores e por relatos de agentes ambientais voluntários que atuam nas unidades de conservação. No ano passado, o peixe-boi foi muito caçado principalmente pelas populações ribeirinhas para a retirada do couro e consumo da carne do animal, como afirma a pesquisadora Hilda Chaves, do Instituto Mamirauá. Ainda que é proibido a caça e venda de produtos, essa prática ocorre. É uma tradição muito forte dentro das comunidades ribeirinhas, dentro das comunidades de algumas reservas, por exemplo, a reserva de Mamirauá e Amaná, que é onde o Instituto trabalha. Geralmente é uma caça de subsistência, de consumo, de baixo consumo, não é para venda. O objetivo da pesquisa é traçar um panorama da ameaça à espécie na região do Médio Solimões, na Amazônia Central, e para melhor desenvolvimento de ações de conservação na área. O vice-presidente da Associação Amigos do Peixe-Boi AMPA, Diogo Souza, afirma que inúmeras pesquisas foram feitas em virtude da conservação do animal. Uma parte do conhecimento que se tem sobre a biologia, a fisiologia, a reprodução do peixe-boi foi feito aqui no cativeiro do INPA, com a ajuda da AMPA. Então, questões de reprodutivas, tempo de gestação, quanto tempo a mãe fica com o filhote. Então, esses animais são reabilitados com sucesso aqui. E utiliza também os animais do cativeiro para realizar ações de educação ambiental. A gente tem um programa bem forte, realizado aqui dentro do INPA, para sensibilizar as pessoas sobre a conservação do peixe-boi. Ele ainda afirma que projetos de educação ambiental do AMPA têm contribuído para a diminuição da caça. Esse projeto, Mamíferos Aquáticos da Amazônia, o objetivo principal desse projeto é realizar atividades de pesquisa e educação ambiental em prol da conservação dos 5 mamíferos aquáticos que existem na Amazônia. São 2 espécies de golfinhos, no caso do cuxi e o boto vermelho, a ariranha, a lontra e o peixe-boi da Amazônia, que é o carro-chefe do projeto. Aqui no INPA a gente resgata e reabilita filhotes órfãos de peixe-boi já há mais de 40 anos. O peixe-boi amazônico é uma espécie de mamífero aquático que habita em rios e lagos da bacia amazônica. É o menor da espécie dos peixes-bois e a espécie está ameaçada de extinção. As principais ameaças ao peixe-boi são a destruição e a degradação do habitat, mas com as inúmeras pesquisas e projetos visando o bem-estar do animal, o índice de caças tem reduzido. De Manaus, Guilherme Guedes. Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Países fazem escolhas, temos de fazer as nossas. Não existe certamente um nós que reúna todas as vontades. Somos muitos a compor esse pronome com diferenças que não são pequenas, mas há as vozes influentes que conseguem mover um bom número de vontades. Políticos, imprensa, organizações da sociedade civil, etc. Nós, então, vamos optar pela lei ou pela bagunça? A reportagem deste domingo da Folha, em parceria com o Intercept Brasil, informou. Procuradores da Operação Lava Jato contornaram limites legais para obter informalmente dados sigilosos da Receita Federal em diferentes ocasiões nos últimos anos. Os diálogos indicam que integrantes da força-tarefa do caso em Curitiba buscaram informações da Receita sem requisição formal e sem que a Justiça tivesse autorizado a quebra do sigilo fiscal das pessoas que queriam investigar. Para obter os dados, os procuradores contaram com a cooperação do auditor fiscal Roberto Leonel, que chefiou a área de inteligência da Receita em Curitiba até 2018 e assumiu a presidência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, no governo Jair Bolsonaro. As mensagens examinadas pela Folha e pelo Intercept mostram que a Força-Tarefa estabeleceu com o Leonel uma relação de trabalho tão próxima que recorreu ele até para verificar hipóteses dos investigadores sem que houvesse elementos objetivos para justificar o acesso a dados do fisco. A Lava Jato e seus defensores, meus queridos, querem naturalizar o procedimento. Que fique claro, se ainda não ficou. Roberto Leonel, braço de Sérgio Moro, que ainda comanda o COAF, acessava, quando na Receita, a pedido da Lava Jato, dados sigilosos da vida fiscal de investigados e potenciais investigados sem autorização judicial. Trata-se, obviamente, de uma ilegalidade, de um crime.
Entre os alvos estão Lula e pessoas a ele ligadas, mas que fique claro, há evidências de que se tratava de um procedimento corriqueiro, contra qualquer um. Neste domingo, Deltan foi às redes sociais para se defender. Escreveu: a Receita passou informações para o MP da Lava Jato em 3 situações, sempre com amparo na lei. 1. Quando houve quebra do sigilo fiscal decidida por juiz. 2. Quando o MP requisitou informações fiscais, poder dado pela Lei Complementar 75/93 e reconhecido em atos e decisões da administração pública e do Judiciário. 3. Quando a Receita identificou indícios de crimes em apuração de iniciativa própria ou a partir de informações recebidas do Ministério Público, de outros órgãos ou de cidadãos. É impressionante, meus caros, a vocação desse rapaz para a burla intelectual. O que a reportagem da Folha de Intercept Brasil evidencia é que os acessos se davam ao arrepio da lei, sem a formalidade expressa nos 3 casos por ele citados. Ora, a reportagem não denuncia que Dallagnol e Roberto Leonel cumpriram os rigores da lei. Ela só existe porque os diálogos indicam que não cumpriram. Em uma nota, a defesa de Lula vai ao ponto. Antes de qualquer decisão judicial de quebra dos sigilos, os procuradores da Lava Jato e ocupantes de elevados cargos na Receita Federal acessavam informal e permanentemente informações e dados protegidos pelo sigilo constitucional e legal contra alvos previamente eleitos e todas as pessoas a ele relacionadas. Sim, é verdade, e isso obviamente é ilegal. Um diálogo sobre Elcio Pereira Vieira, apelidado Maradona, caseiro do sítio de Atibaia, não deixa a menor dúvida sobre a natureza da relação entre Dallagnol e Leonel. No dia 15 de fevereiro de 2016, escreve o procurador a seus pares: vocês checaram o imposto de renda de Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público. Pede para o Roberto Leonel dar uma olhada informal. Se ainda não fizeram, queridos, leiam a reportagem para ter uma noção da ousadia da turma. Claro, há quem finja não ter ainda entendido a natureza da coisa. Se o que Dallagnol e Leonel fizeram for considerado normal e corriqueiro, então tudo é permitido, e a Lava Jato tem de ser oficializada como Estado policial. Fará o que bem entender com os dados sigilosos de qualquer brasileiro, a depender de suas conveniências. Bem, o Poder Judiciário, muito especialmente o Supremo, sabe que assim não pode ser. Vamos ver o que vem agora. Ou triunfa a lei, ou se toma baderna como rotina. Jornais atualizados a cada 20 minutos. O governo quer garantir a Federação Brasileira dos Bancos deve... Na última segunda-feira, em 2 Os agentes penitenciários. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Uma rádio de notícias criativa e moderna. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes. Band News Difusora FM Manaus, 93.7. Você ouve Band News Manaus. Nove da manhã e 4 minutos. Hoje, dia 19 de agosto de 2019, a gente segue atualizando as informações do seu noticiário no Band News Manaus. Temperatura de momento 23 graus, com sensação de 23 também. Aliás, 25, atualizou aqui, 25 graus com sensação de 25. Hoje, ao que tudo indica, não vai chover, hein? Não vai chover, de acordo com o clima-tempo. Aliás, está dizendo ali 10 milímetros em alguns pontos da cidade. Vamos aguardar, né, ao longo de todo o dia para ver o que vai acontecer. Os destaques deste momento: as pessoas com deficiência reclamam da falta de projetos e mobilizações em Manaus. Fala, Gabriele Moura. No Amazonas, cerca de 1.055.000 pessoas têm deficiência física, o que corresponde a 35% da população, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Eles pedem mais acessibilidade e debates sobre o assunto, principalmente em mobilidade urbana, pela dificuldade em andar nas calçadas. Segundo o IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência no país. Os problemas da má alimentação. Fala, Cassandra Castro. Uma alimentação adequada e uma rotina de atividades físicas ajudam a evitar o quadro inflamatório no corpo. Além de agravar as chances de surgimento de doenças, a inflamação também pode dificultar o processo de emagrecimento. Agora a gente tem as informações com o repórter Igor Oliveira.
Falha no sistema de pagamento da empresa de investimento em criptomoedas Unique Forex deixa pelo menos 100 mil pessoas no Amazonas com planos ativos com os rendimentos paralisados. A empresa de criptomoedas já sofreu 3 avisos do mercado da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, sobre oferta irregular de investimentos. Os clientes que decidem comprar um dos diversos planos ofertados são atraídos pela alta taxa de rendimento que promete um retorno de 1,5% a 3% do valor investido ao dia. De Brasília, Ricardo Viula. Não é só a análise da medida provisória da liberdade econômica que fará do Senado o centro dos holofotes ao longo da semana. Está prevista para esta sexta a entrega da primeira versão do parecer da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Os senadores também podem começar a discutir o esperado anúncio da indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para comandar a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Já na Câmara, o destaque fica com o início da série de audiências da Comissão Especial da Reforma Tributária, onde o relatório da PEC pode ser apresentado em outubro. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. Hoje no Pensa Manaus Rotina, o doutor em Sociologia Marcelo Seráfico fala sobre as medidas adotadas em torno de órgãos públicos de fiscalização. Marcelo Seráfico está conosco ao telefone. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Tudo bem? Bom dia, ouvinte, Samara. Tudo certinho. Marcelo, tem sido comum no atual contexto político, podemos dizer assim, desde a crítica a órgãos de controle e fiscalização como a Polícia Federal, o Ministério Público, a Receita Federal e o IBAMA, até a tentativa de redefinir a atuação, né? O que está acontecendo? Há prejuízos decorrentes da atuação desses órgãos ou isso se deve às qualidades positivas de agências públicas? Arthur, eu acho que esse é um dos problemas com os quais nós passamos a conviver de maneira mais corrente, né? Nos últimos meses, né? Como é que eu entendo um pouco isso? Eu acho que quando a gente vê Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal, IBAMA, que são órgãos importantes do ponto de vista do cumprimento de um conjunto de dispositivos legais necessários, seja de um lado para promover aquilo que a Constituição determina, como, por exemplo, o controle e a fiscalização de atividades ilegais relacionadas à exploração de recursos naturais, no caso do IBAMA, mas também realização de investigação em torno de suspeitas, né, baseadas em acusações de crimes federais, como é o caso da Polícia Federal ou da Receita Federal, investigações baseadas nas movimentações financeiras e tal. Quando a gente vê esses órgãos sendo objeto de crítica, nós temos de imediato 2 reações. Uma é a de suspeitar, nós mesmos, cidadãos comuns, de que as pessoas que suspeitam dessas atividades, desses órgãos, na verdade querem se proteger. E aí dizem que eles estão cometendo arbitrariedades. De outro lado, porém, existem também aquelas pessoas que lançam essa suspeita pelo fato de que as atividades de alguns desses órgãos podem estar se orientando por fora dos parâmetros legais. Isto é, os órgãos responsáveis pelo cumprimento da lei podem estar agindo por fora da lei, se colocando acima dela. Então, me parece que nós vivemos hoje no Brasil uma situação em que as 2 coisas estão acontecendo e em que aqueles segmentos da sociedade que não querem ver, às vezes, seus crimes, às vezes não, quase sempre, né, seus crimes esclarecidos, começam a criticar os órgãos de fiscalização, né? Por outro lado, parece óbvio também que vários desses órgãos exorbitaram de suas funções. Quer dizer, o que nós temos acompanhado, por exemplo, com as informações obtidas e transformadas em matérias
pelo The Intercept Brasil, pela Folha de São Paulo, pelo El País, relativas à Operação Lava Jato, que inegavelmente revelou várias relações de corrupção entre empresários e poderes do Estado e empresas estatais, tem revelado que a Operação Lava Jato, em boa medida, se orientou por ações ilegais, né? Por outro lado, você tem uma tentativa do governo federal, do Ministério da Justiça em particular, mas também do senhor presidente da República, de controlar as atividades de um conselho de fiscalização como o COAF, ou, como acontece com o ministro da Justiça, de controlar a Polícia Federal nas suas investigações como meio de não permitir que elas cheguem a determinadas figuras importantes da República. No final das contas, e para responder de maneira mais direta à sua pergunta, né, eu acho que essas críticas que vêm sendo feitas aos órgãos de fiscalização, algumas são sintomas de uma tentativa de controlá-los, quer dizer, de não permitir que eles avancem quando realizam investigações sérias dentro do que determina a legislação. Por outro lado, existem também acusações e críticas que derivam do fato, precisamente, de alguns desses órgãos terem exorbitado de suas funções. Isso gera uma enorme confusão, porque, em primeiro plano, o que aparece é que toda e qualquer discussão em torno da atuação desses órgãos tem a ver estritamente com o interesse político, com o interesse de um ou outro segmento que pode estar dentro do próprio Estado, não é? O que é extremamente prejudicial, porque o que está ocorrendo quando as pessoas tentam controlar ou desqualificar simplesmente essas instituições? É desqualificar órgãos fundamentais da República, não é? Sem que se permita que se esclareçam os crimes eventualmente ocorridos e aquelas ações positivas em cumprimento à lei que permitem avançar, né, no Estado de Direito e num conjunto de instituições de fato republicanas. Marcelo, então há mais de um tipo de crítico e crítica, né? Essas críticas também revelam posições políticas. E que posições são essas quando se pensa no interesse público? Sem dúvida, Samara. Quer dizer, o que a gente está vendo, né? Existe, no final das contas, um tipo de crítico que é casuísta, né? Quer dizer, ele faz a crítica, na verdade, porque determinadas medidas não interessam a ele. Quer dizer, não interessa determinado tipo de investigação, não interessa que determinado perfil de profissional seja mantido em funções importantes, porque esse profissional levará a sério as investigações e poderá revelar coisas que não interessam. Mas existem outros críticos, não é? Eu me refiro aqui claramente, por exemplo, a tentativa do senhor ministro da Justiça de controlar a Polícia Federal prestando um serviço para o senhor presidente da República. Isso é péssimo, né? Quer dizer, se busca uma espécie de aparelhamento de um órgão de investigação para fazer precisamente com que ele não investigue. Mas, por outro lado, existe um tipo de crítico, como aqueles que vêm criticando as ações do Ministério Público Federal de Curitiba e a figura do ex-ministro Sérgio Moro, um crítico que está apontando, na verdade, para ilegalidades cometidas por agentes da lei, o que é muito grave, não é? Então, nós estamos diante do desafio, nós, cada um dos cidadãos, de discernir quem são aqueles que, na verdade, fazem crítica para benefício pessoal ou de seu pequeno grupo político, não é? Isso está ficando cada vez mais claro, porque você tem iniciativas de controle da Procuradoria-Geral da República, iniciativas de controle da Polícia Federal, iniciativas que buscam controlar ou manipular o Conselho de Administração Fiscal, iniciativas de controlar, inclusive, e às vezes com a concordância, o Supremo Tribunal Federal, né? Isso vai criando uma sociedade em que as instituições ficam desacreditadas e, em ficando desacreditadas, as pessoas não se sentem vinculadas a elas, né? Porque fica mais clara, cada dia que passa, que algumas dessas instituições passam a
a funcionar exclusivamente de acordo com o interesse privado de pessoas que momentaneamente ocupam funções públicas da maior importância na República. Qual é o problema? É que, na verdade, a República vai desaparecendo. E você tem, no limite, a criação de um Estado policial, quer dizer, de um Estado em que esses órgãos de fiscalização, controle e repressão operam de acordo com o interesse exclusivo de um determinado grupo. Isso é muito ruim para a democracia. Isso é muito ruim para o conjunto dos cidadãos, porque, na verdade, todo o princípio da impessoalidade, não é? Todo o princípio de que todos temos o mesmo acesso à justiça e aquilo que os órgãos de fiscalização fazem com vistas a cumprir com sua função pública, desaparece do cenário político. Perfeito, Marcelo. Esse é um assunto que ainda merece uma discussão bem mais ampla, né? Não somente aqui no Band News Manaus, nos nossos 20 minutos, né? Obrigado pelas informações, Marcelo. A gente segue aqui atualizando. Qualquer novidade, pode acionar a nossa equipe. Bom dia, uma ótima semana. Bom dia, Arthur, para você, Samara, e para os ouvintes também. Muito obrigado. 9h17 na capital amazonense. Imóveis e terrenos em situação de abandono em Manaus são usados para golpes de estelionato. Casas e terrenos aparentemente abandonados pelos donos são os preferidos de estelionatários que aplicam o golpe da casa própria. É o alerta da Polícia Civil do Amazonas, que identificou em operações neste ano terrenos de até R$50 mil, sendo vendidos em bairros nobres de Manaus, colocados à venda por estelionatários na internet. Em um caso no início deste ano, uma estelionatária apontada pela polícia como uma golpista em série conseguiu enganar mais de 60 pessoas na venda de um único apartamento e chegou a faturar R$300 mil. As entradas chegavam até R$5 mil. Ao receber a quantia, a suspeita desaparecia e mudava o número de celular. O titular da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, Rafael Alemande, ressalta que todas as falsas vendas têm um valor bem abaixo do mercado. Ele também relata o caso de uma quadrilha que atuava na venda ilícita de terrenos em Manaus. Eles anunciavam alguns terrenos que não eram propriedade deles, eles anunciavam em sites de internet, as vítimas se interessavam por esses terrenos, entravam em contato com eles, outros integrantes já atuavam nessa parte de atendimento desses telefonemas, de mostragem dos terrenos nas ruas, que na verdade não era venda, era um golpe do estelionato aplicado e a vítima vinha sofrer esse prejuízo financeiro. Sempre que a pessoa se interessar por um terreno, tentar procurar uma ajuda especializada, um advogado. A administradora Pauline Marques relata que quase chegou a cair num golpe. Ela desconfiou de um apartamento ofertado a um preço baixo na internet. A localização, principalmente, foi uma região muito boa. O preço era um preço também muito abaixo do que tem no mercado, né? Era um depósito intermediado por um banco, coisa que a gente acredita. A advogada e diretora jurídica da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário no Amazonas, Caroline Botelho, recomenda que é preciso estar atento a todos os detalhes na documentação de um imóvel que se encontra à venda. Primeiro tem que buscar informações sobre a construtora incorporadora de quem você está comprando. Olhar a documentação do imóvel é uma precaução razoável, né? Olhar a matrícula do imóvel, os documentos são públicos, estão lá nos cartórios de imóveis, você consegue acessar. O ideal é que tenha esse tipo de precaução, visitar o local, obter informações mínimas daquele negócio. De acordo com o Código Penal brasileiro, o crime de estelionato tem pena de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. De Manaus, Alan Viana, Band News Difusora FM, em 20 minutos tudo pode mudar. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Amanhã a Rede Band News FM estreia em mais uma cidade, Goiânia. E eu vou aproveitar o resto da semana, de amanhã até sexta, para apresentar o melhor de Goiás para os ouvintes das outras praças. Vou aproveitar então que a coluna de hoje está solteira, fora de tema, para dar uma ótima sugestão de viagem no Brasil para outubro. Anota aí, de 11 a 20 de outubro, pegando o suposto feriado de 12 de outubro, que cai num sábado, acontece o 4º Festival da Lagosta da Costa do Descobrimento, no sul da Bahia. Um dos meus pedaços favoritos do Brasil, quem me acompanha aqui sabe. 21 restaurantes
restaurantes e barracas de praia de Santa Cruz Cabralha, ali do ladinho de Porto Seguro, vão competir para ver quem oferece o mais saboroso prato de lagosta. As 3 primeiras edições foram um sucesso. Pois bem, o Festival da Lagosta da Costa do Descobrimento é uma espécie assim de Masterchef da lagosta, em que você pode provar o que é criado. Cada restaurante ou barraca de praia participante tem a sua receita própria. Na praia do Guaiú, na esquina com o Riozinho, a elegantérrima Maria Nilza, nativa da região, recebe em seu restaurante de praia com uma lagosta com manteiga de garrafa, com sabor bem regional. No restaurante Orquídea, na Vila de Santo André, a lagosta tem sotaque afro-baiano, substituindo o camarão no efó, um delicioso prato ritual que leva taioba, gengibre e temperos baianos. Já o Caju, restaurante do Hotel 5 Estrelas Campo Bahia, vai fazer um ravioli de vatapá de lagosta ao champanhe. Entre as preparações com sotaque europeu, tem a do restaurante Gino, na praia de Coroa Vermelha, que criou uma lagosta com botarga da Sardenha. A do restaurante Trigo, no centro histórico de Cabralha, que vai servir nhoque com lagosta aos cítricos. E a do restaurante El Floridita, da pousada Corsário, em Santo André, que vai ter um cozido de lagosta à portuguesa, mas com um toque indígena. Tem a tapioca de muqueca de lagosta, do restaurante da Ajuda, o pastel de lagosta, da sorveteria Pontinho, e o Lobster Roll, sanduíche de maionese de lagosta, e vai ser servido na Cabana Macuco, na praia do Mutá. Ainda dá para marcar passagem para Porto Seguro. Cabralha e Santo André tem ótimos hotéis e pousadas muito charmosas, pé na areia. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme, no cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Agora 9 da manhã e 24 minutos. Vamos seguindo por aqui, atualizando as informações do seu noticiário. Eu, Arthur Coelho e Samara Souza. A Diretoria de Justiça e Disciplina do Comando Geral da Polícia Militar vai apurar as circunstâncias da morte de uma jovem de 18 anos atingida por um disparo durante uma barreira policial no município de Rio Preto da Eva. O tiro foi efetuado por um sargento da Polícia Militar. A jovem estava em uma motocicleta que não parou durante a abordagem policial. O Comando-Geral da PM disse ainda que instaurou o procedimento administrativo contra o militar, esclarecendo que ele também responderá a inquérito. O sargento já foi afastado das funções dele até a conclusão dos procedimentos judiciais cabíveis. Até agora ainda não pronunciaram, reconheceram, ainda não fizeram reconhecimento de quem era o motociclista, né? A situação está muito em cima da moça que morreu, claro, levou um tiro na nuca e chegou a ser atendida, socorrida, mas morreu. E esse motociclista que ainda não viram quem é essa pessoa que infringiu a lei, furou uma barreira policial, por conta disso, esse policial atirou, ao invés de repente ter atirado na pneu da moto, né? Tirado para o alto, alguma coisa assim, mas ele foi certeiro. Acertou a nuca dessa jovem, dessa universitária, infelizmente morreu. Saiu de uma festa, ia voltar para casa e de repente esse motociclista infringiu a lei e fez com que esse policial também infringisse a lei e matasse uma pessoa. Governadores da Amazônia Legal lamentaram que as políticas e declarações do governo federal tenham levado à paralisação de financiamentos internacionais. Os detalhes a gente confere agora, ao vivo, direto da redação, com o Guilherme Guedes. Os governantes dos estados da Amazônia Legal afirmam que desejam participar diretamente das decisões para a reformulação das regras do Fundo Amazônia, que estão sendo feitas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Nas últimas 2 semanas, a Alemanha anunciou a suspensão do financiamento de 155 milhões para projetos de preservação da Amazônia e o governo da Noruega anunciou a suspensão dos repasses de 133 milhões que seriam destinados ao Fundo Amazônia, em desacordo com a nova configuração dos comitês. Uma ONG busca retirar animais de rua em situação de vulnerabilidade na cidade de Manaus. A iniciativa chamada Um Olhar que Fala visa retirar os animais das ruas e ajudá-los ao encontrar um lar. A ONG, criada em abril deste ano, possui mais de 20 voluntários e conta com o apoio de clínicas e empresas que abraçam a causa. Os interessados que tiverem vontade de participar e contribuir voluntariamente podem entrar em contato por meio do telefone 981 37 56 47, 981 37 56 47. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Trânsito melhorou consideravelmente nas principais ruas e avenidas de Manaus, mas observa aqui o trânsito ainda retido na Maripiranga Monteiro, a partir do viaduto Ayrton Senna, no sentido bairro Centro, até a rotatória do Eldorado. Siga com atenção, condutor, nesta área da cidade. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. X-Tudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as segundas-feiras. Conosco ao telefone, o colunista de Turismo e Cultura, Orlando Câmara. Bom dia, Orlando. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia. Como é que está o sabor da nossa coluna de hoje? Arthur, hoje está com o sabor de networking. Vamos falar hoje da importância de fazer networking. Essa palavra que até outro dia era exclusivamente da linguagem da administração e do marketing, mas que agora, com a vida digital, a gente tem um mundo digital onde a gente transita, né? Tem se incorporado por todos nós que usamos as redes sociais, sejam elas quais forem, do WhatsApp até o Twitter, que é tão polêmico, né? Aliás, quem é de nós que não usa rede social, Samara e Arthur? Tem alguém que não usa ainda? Difícil, né? Difícil, verdade. Desde a criança até o idoso hoje usando as redes sociais. Pois é, e o networking que a gente está falando hoje, networking é estabelecer uma rede de contatos capaz de ampliar a repercussão das nossas postagens. E tem muito a ver, na verdade, o assunto com a nossa cultura do dia a dia. É aumentar a nossa visibilidade e a nossa voz. E eu vou citar o exemplo de por que eu estou falando hoje de networking. Nesse final de semana, desde sexta-feira, a gente viu Rondônia e o Acre sofrerem muito com os incêndios florestais. As famosas queimadas que deixam uma trilha de devastação terrível. A Band News Difusora, de forma cidadã, tem dado o assunto em rede nacional desde sexta-feira. Colocou em manchete, a gente viu aí o tempo todo na programação falar dos incêndios, mas a repercussão da situação em outros veículos nacionais foi muito pouca. Ficou naquela história dos dados do INPE, do presidente dizendo que não era aquilo, e Amazon, não sei quem. Mas a realidade dos fatos não ganhava o que a gente chama no jargão jornalístico de headlines, as manchetes, né? Infelizmente, os veículos não deram a importância que nós demos. E aí, o jornalista André Trigueiro, que é um formador de opinião importantíssimo na área de meio ambiente, ele que é dos quadros da Globo News, da Rede Globo, e que tem um perfil que é altamente acompanhado por quem se liga no nosso ambiente, ele repercutiu no Twitter a postagem de uma moradora de Rondônia, que tinha um vídeo mostrando a situação das estradas daquele estado, com as chamas na margem da estrada. Era uma cena trágica, horrorosa, de muita fumaça. E aí, em consequência da repostagem, da retweetada do André Trigueiro, o assunto começou a ter mais audiência e mais respeito pela mídia. Isso é um networking bem feito, em favor de uma situação que abala todos os moradores da Amazônia, né? A mídia continua ainda cristalizada na história do INPE, do presidente dizer que aquilo é mentira, dos dados do Amazon agora, mas existe uma realidade horrorosa em Porto Velho, em Vilhena, em Cacoal, em Ariquemes, no Acre, no interior do Acre. E aí os moradores começaram a postar vídeos dos incêndios e está chamando a atenção de quem forma opinião,
E a gente está falando aí exatamente isso de networking. Trabalhar nas redes sociais em favor de criar uma rede que possa dar visibilidade àquilo que tem importância para nós. E aí nós, usuários, precisamos dar mais atenção também para as coisas que faltam à nossa realidade. Dar visibilidade, falar sobre o assunto, criar hashtags. Nós, por exemplo, que moramos aqui no Amazonas, poderíamos, enquanto cidadãos, fazer sobre a Zona Franca. A importância da Zona Franca de Manaus para a preservação do meio ambiente, do Amazonas, dos moradores. Dar repercussão e procurar networking não é apenas para coisas ruins. Também se deve falar de coisas boas. Um bom exemplo disso é o que é feito em Parintins, por exemplo. Praticamente o Brasil inteiro conhece o festival. Muito por conta da paixão que inunda as redes sociais por Caprichoso Garantido e as fotos e vídeos sensacionais que são compartilhados à época do festival. Inclusive com a história da rivalidade entre azul e vermelho, né? Sim. E aí fica a reflexão de hoje, o nosso convite. Que tal a gente começar por coisas nossas, dando destaque a elas? Não qualquer coisa, não é para postar besteira, é aquilo que tem importância. Ontem, por exemplo, com a final da Série D, nós fizemos isso de maneira muito competente com o Manaus. Eu acho que no Brasil, há muito tempo, não se falava tanto de uma final de Série D do futebol brasileiro quanto agora. Sim, destaque em todo o país, né? Pois é, um destaque que eu não via isso há muitos anos. Mas é preciso, Arthur Samara, ficar atento que a gente tem que ser bem feita. Não pode dizer. A gente teve um probleminha aí no finzinho da coluna do Orlando Câmara, falando sobre os tipos de postagens, né, que a gente tem que ter, criar esse network, né, essa nossa rede de contatos. Falou coisas importantes, uma vez que muitas das vezes a gente dá repost, né, reposta coisas que muitas das vezes não podem agregar tanto pra gente, mas a partir do momento que você cria conteúdos, né, divulga coisas importantes, algo que fale de cultura, algo que fale de tecnologia, algo que fale da sua localidade, pode ganhar uma repercussão bem maior, principalmente quando se fala em redes sociais, em mídias sociais, né? O Facebook tá aí para você postar uma coisa, aí daqui a pouco tem 1.000 compartilhamentos, 2.000 compartilhamentos, você está criando a sua rede de contatos, divulgando assuntos importantes, né? E aí o Orlando falou sobre a questão de meio ambiente, o que tem sido um dos assuntos nos últimos dias. Orlando Câmara já está conosco de volta aqui ao telefone. Pois é, Arthur. Vamos lá, Orlando. Fazer uma networking contra a telefonia digital no Amazonas. Vamos lá. Né? Mas olha só, falava que é importante, você está falando do Manaus, inclusive, da repercussão que o Manaus conseguiu ter esse final de semana com a 7D. Sim. Nós temos competência em postar as fotos dos vídeos, em torcer por um time local. Mas é importante não fazer boas postagens, não falar besteira, não disseminar o ódio e nem a intolerância. Porque aí a postagem, quando ela é mal feita, ela tem um efeito contrário. Quer um exemplo? Ainda com o Manaus, basta a gente lembrar a história dos dias. Falaram aquele monte de besteira e acabaram falando muito mal de história em relação à história. A ligação, de fato, a telefonia está bem ruim mesmo, não tem como a gente continuar aí a nossa coluna com o Orlando Câmara, mas a gente segue e diz para você que você pode conferir acessando o site www.bandnewsdifusora.com.br, o início da coluna do Orlando Câmara e os comentários em relação ao networking. 9h35, as pessoas com deficiência reclamam da falta de projetos e mobilizações em Manaus. No Amazonas, cerca de 1.055.000 pessoas têm deficiência física, o que corresponde a 35% da população. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Secretaria Estadual de Pessoa com Deficiência, a CEPED, diz que são 8.000 deficientes físicos. O número de pessoas cegas é de quase 2.000. A acessibilidade é o principal problema enfrentado por eles, como fala a presidente da Associação dos Deficientes Visuais do
Amazonas, Ingrid Mendonça. É preciso se pensar obras públicas já com acessibilidade incluída, não como se a acessibilidade fosse algo que vem depois, porque alguém entrou no Ministério Público e requereu que aquilo fosse adaptado. É o que acontece nas nossas obras públicas hoje. Os prédios não são construídos com acessibilidade, as plataformas não são construídas com acessibilidade. O autônomo Heitor Neto é usuário de cadeira de rodas. Ele questiona a falta de estrutura das calçadas. As ruas esburacadas, as rampas, várias mal feitas. Os estabelecimentos, nem mesmo farmácias, nem mesmo grandes franquias se preocupam em adaptar o local. Em todo o estado, 20 mil pessoas são cadastradas na CEPED, um número considerado pequeno para a quantidade de pessoas que precisam de auxílio, como fala a titular da pasta, Viviane Lima. Damos o total apoio com a nossa equipe de acessibilidade, fazemos vistorias, estamos sempre juntos para que a gente possa dar toda a assistência necessária para que tudo que é preciso possa ser realizado. De acordo com o IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência no país. De Manaus, Gabriele Moura, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. A gente tem informações aqui também sobre a redução de impostos para games, que repercute negativamente na Zona Franca de Manaus. A pauta da redução de impostos para games e aparelhos de videogames voltou à tona após a assinatura do decreto presidencial na última semana. A medida, que já consta no Diário Oficial, oficializa que videogames, acessórios de consoles e afins ficarão mais baratos. De acordo com o consultor da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Saleh Hamdé, empresas fabricantes dos componentes e consoles podem sair futuramente da Zona Franca de Manaus por falta de atratividade. Certamente, porque eles são os grandes fabricantes mundiais desse produto, né? Então, se eles podem trazer esse produto de uma planta já consolidada fora daqui, com o mesmo nível de redução de impostos que já tem hoje aqui, certamente eles vão trazer de outro local, de outras unidades de outros países. Né? Então, esse negócio de achar que vai comprar mais barato é pura ilusão. Para o vendedor e consumidor André Diniz, a medida representa um avanço para a categoria gamer, por conta da possível queda de preços. Eu achei excelente, por mais que tenha sido um começo baixo, né, uma redução baixa de início, ela já é um começo para algo maior, né? Porque hoje em dia aqui no Brasil, principalmente, muitas pessoas são fãs de videogame, mas não têm condições de comprar por conta dos preços altíssimos. E essa redução já vai servir para as pessoas conseguirem ter mais acesso a eles. Segundo o economista e colunista da rádio Band News Difusora Marcos Evangelista, o futuro é incerto e pode causar instabilidade no modelo da Zona Franca de Manaus. É um assunto muito delicado. Se realmente isso se concretizar, nós vamos ter aí a baixa de algumas empresas e isso tem aquele efeito cascata, porque traz de volta a insegurança jurídica e os outros segmentos vão ficar aí com o pé no freio, repensando em fazer novos investimentos e isso coloca em risco todo o modelo da Zona Franca de Manaus. De acordo com o site Telesíntese, no cenário mais pessimista, a lei pode eliminar 500 empregos diretos e indiretos e cortar a produção de 70 mil unidades de produtos do setor. Em julho deste ano, em redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, disse, abre aspas, deixar esse dinheiro em vez de ir para o governo, ficar na mão do povo. Essa que é a intenção, é diminuir a carga tributária, fecha aspas. O decreto produz efeitos imediatos, entrando em vigor na data de publicação. De Manaus, Patrick Vieira, Band News Difusora FM, em 20 minutos tudo pode mudar. Você dirige, atende o chefe no celular, atende o marido na outra linha, come uma barra de cereal, corre pra ginástica, pinta as unhas no semáforo fechado, passa batom sem olhar no espelho, manda o filho fazer lição, lembra de buscar o filho na escola, dá bronca no filho, mexe a panela, corre pro cabeleireiro e fala ao celular fazendo tudo ao mesmo tempo. E ainda tem de ser bem-sucedida, bem informada, sexy e magra. A gente sabe bem como é. A Band News FM também só tem 20 minutos para levar o mundo pro ar. Dizer ao povo brasileiro. Dedicação. Um pouco mais efetiva. Fica mais difícil. Um pouco para as mulheres brasileiras. Band News FM, a primeira rádio feita também para você, mulher. Time, borrow time. Nove horas e 41 minutos. Motoristas de transporte especial fazem protesto em Manaus
para reivindicar mais segurança nos coletivos que fazem rota para empresas do Distrito Industrial. Os motoristas pedem câmeras de segurança dentro do ônibus e a retirada de lombadas em áreas principais para evitar os assaltos, entre outras providências. Outra manifestação está prevista para acontecer amanhã, dia 20, na rotatória da Suframa. A Secretaria de Segurança ainda não se pronunciou sobre o assunto. O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, usou a internet ontem para mostrar imagens de caça realizada em uma ilha dinamarquesa para criticar a Noruega, que anunciou na semana passada a suspensão de repasse de recursos ao Fundo Amazônico. O vídeo compartilhado por Bolsonaro mostra caçadores encurralando baleias em uma praia e, na sequência, matando-as com arpões. O material identifica a sequência de imagens como tendo ocorrido em maio deste ano no país. O presidente afirma que em torno de 40% do Fundo Amazônico vai para as ONGs, que são, segundo ele, refúgio de muitos ambientalistas. Além disso, Bolsonaro diz que a matança de baleias é patrocinada pela Noruega. O governo federal vai fazer uma campanha para tentar estimular o turismo interno e aquecer as vendas do comércio. A Semana Brasil deve acontecer entre os dias 6 e 15 de setembro e vai funcionar nos modelos da Black Friday. Segundo o Ministério do Turismo, a proposta é enganjar associações comerciais e entidades ligadas ao setor de turismo e serviços para oferecer produtos brasileiros a preços promocionais. Para estimular o turismo, a proposta prevê também que empresas aéreas e o setor hoteleiro ofereçam passagens e hospedagem por preços mais baratos. E ele está chegando. Boemba, boemba. Com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão! Acorda brasileirada! Segunda-feira, presidente! Eita! Segunda-feira, Barão, é o dia de reclamar da vida. É verdade, é verdade. Não é? Toca o alarme, ai que saco, hoje podia ser sábado. Quebra ali o telefone, né? Aquela raiva, né? Joga na parede, aí sai, ô trânsito horrível de segunda-feira. Ah, se tá calor é porque tá calor, se tá frio é porque tá frio, né, Simão? Segunda-feira com frio. Mas eu tenho um pensamento aqui. Opa! Que é um pensamento da segunda-feira. Ah, peraí que tem uma música especial pra isso, Simão, que a gente separou aqui, ó. Anitta. Antes de reclamar da vida, pense no venezuelano que fugiu para a Argentina. Essa foi uma decisão errada. Então, em vez de ficar assim, poxa, esse trânsito não anda. Então. Não. Pense naquele venezuelano que fugiu para a Argentina. Que maldade. Imagina a raiva, né, Simão? Aí tem o marido brigando com a mulher brigando com o marido, né? Bem pra Argentina, a gente veio, poxa. Cara, Roraima. Tanto lugar pra gente ir. Ô, Simão, temos uma piada pronta também? Sim, direto do Pará, Barão. Opa! Hoje, 19 de agosto, começa o Festival da Mandioca em Curralinho. Não. O Brasil é um país da piada pronta. Porque podia ter o Festival da Mandioca em Itapinga, verdade, verdade. Não, tem que ser em Curralinho. Podia ser o Festival do Morango. Podia, claro. Não, é o Festival da Mandioca em Curralinho, começando hoje. Pior é que tem mesmo. Tô entrando aqui, ó, Prefeitura de Curralinho, Festival da Mandioca. Isso aqui é um programa de verdade, né, Simão? É, claro, isso é jornalismo. Não é programa de piada. Não. Aliás, falando, Barão, em Festival da Mandioca,
De quem que você se lembra? Valdeci! É dela, né, Simão? Claro, entendeu? E eu tenho uma sonora aqui, que é um remix do canal Timbu Fum, que é um remix da Dilma saudando a mandioca. É um remix, vamos ouvir. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Eu tô saudando a mandioca. Muito bem. Vai tocar em Curralinho, hein? Vai tocar. Vai tocar em Curralinho, ô zoeira, viu? Isso é que é zoeira. Valdeci! Eu tô saudando a mandioca. Agora 9h47, Manaus ocupa o primeiro lugar entre as capitais da região norte com o maior número de fraudes financeiros na internet. Você já comprou um produto pela internet e não recebeu? Ou recebeu, mas o produto não atendia às especificações da venda? Nos últimos 12 meses, 46% dos internautas brasileiros foram vítimas de algum tipo de golpe financeiro, o que equivale a mais de 12 milhões de pessoas. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. As fraudes mais comuns são a clonagem de cartão de crédito, o não recebimento de item comprado e produto com serviço diferente do prometido na venda. A estudante Hanna Barnabé foi vítima desse tipo de golpe. Comprei um livro de um site, era um livro muito caro, não chegou o livro, não foi nem enviado, na verdade. Eu entrei com recursos para pedir reembolso, para pedir um ressarcimento, eles não me ressarciram, então eu perdi exatamente R$230. Do total de consumidores fraudados, 10,7% estão no norte do país. Manaus ocupa o primeiro lugar entre as capitais da região com maior número de golpes, um percentual de 4,2%, seguida de Belém, com 2,4%. A especialista em direito do consumidor, Roseli Fernandes, orienta que é preciso estar atento na hora de comprar pela internet. Verificar se a loja informa o CNPJ, telefone, desconfie de preços muito abaixo da média. Recomenda-se que o consumidor pergunte na questão do atraso da compra, se vier produto com problema, cancelamento, devolução, pagamento, reembolso. O superintendente da CNDL, Marco Antônio Corradi, explica quais cuidados os consumidores devem tomar para evitar fraudes financeiras. É muito importante termos a segurança dos nossos dados, dos nossos documentos. Não compartilhar dados de forma indevida em redes sociais, em qualquer meio eletrônico, porque todos eles são passíveis de ser acessados e ser copiados. Considerando os canais mais comuns para a ocorrência de fraudes, as lojas online lideram o ranking com mais de 50% dos casos e, na sequência, aparecem os bancos. De Manaus, Cindy Lopes, Band News, Difusora FM, em 20 minutos tudo pode mudar. As pessoas precisam deixar de ser mais inocentes nessa situação de querer ganhar dinheiro fácil, se envolvendo com essas situações de internet. Ontem mesmo o Fantástico mostrou uma reportagem de milhões e milhões que foram retirados de pessoas, principalmente lá no Ceará. Um comerciante teve a coragem de investir 7 milhões de reais com esse lance de pirâmide. Primeiros meses já sabe, né? Os primeiros meses tem o resultado, aí a pessoa acredita. Aí depois do segundo mês ou terceiro mês já era o dinheiro. As pessoas precisam ter muito, muito cuidado com esse negócio de dinheiro muito fácil. Vai fácil, né? O que vem fácil pode ir fácil também. A gente tem aqui a participação do nosso ouvinte falando de transporte. Vamos escutá-lo. O nosso ouvinte, final de telefone 2102. Bom dia a todos aí da Band News FM. Estou ouvindo aqui a rádio, mas indo aqui na Cidade Nova e
incrível como esse pessoal que são motoristas desses ônibus dos alternativos, como eles dirigem, entendeu? Não respeitam os outros motoristas. Tem uma buzina deles aqui, que é uma buzina daquelas de carreta, que isso deveria ser proibido pelo pessoal do Manaus Trans, tá? Tem que dar educação para esse pessoal, poxa. Se não sabe dirigir, não respeita as pessoas, sai, troca o motorista. Bom dia. Bom dia, nosso ouvinte aí bem zangado com essa situação. E não é de se esperar, né? A gente fica zangado, por mais paciência e boa vontade, bom senso que a gente tenha no trânsito, mas a gente não vê, pelo outro lado, o bom senso também, um bom trabalho sendo feito por esse transporte alternativo. Você estava falando há pouco aí, Samara, sobre essa questão de investimentos, que temos que ficar atentos a isso. Investidores aqui do Amazonas sofrem impactos com falha em sistema de criptomoedas. Pelo menos 100 mil pessoas no Amazonas com planos ativos na empresa Unic Forex estão impedidas de sacar os rendimentos devido à falha no sistema de pagamentos que já dura cerca de 2 semanas. A empresa de criptomoedas já sofreu 3 avisos do mercado da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, sobre oferta irregular de investimentos. Os clientes que decidem comprar um dos diversos planos ofertados são atraídos pela alta taxa de rendimento que promete um retorno de 1,5% a 3% do valor investido ao dia. O economista Aldemir Caetano explica como funciona esse tipo de investimento. A Unic, ela se vende como uma empresa de marketing multinível e que faz investimento no mercado. E, basicamente, ela estava no momento de crescimento, só que ela tem um limite. E o limite é justamente a entrada de novos usuários. A partir do momento que você tem um desaceleramento de entrada de novos usuários, você tem uma diminuição do seu bolo de dinheiro que você tem dentro da empresa, fazendo com que aquelas últimas pessoas que entraram não tenham condições de receber o seu recurso. Os clientes da empresa decidiram não se identificar. Apesar do fato ocorrido, um dos investidores é otimista e diz ter esperança na recuperação da empresa. Se eu conseguir recuperar pelo menos o que eu investi, eu já fico satisfeito, entendeu? Se voltar ao normal de novo, eu acredito que ela merece uma segunda chance. O outro investidor reclama da falta de transparência da empresa. A empresa fala assim, semana que vem vai estar tudo 100%. Mas ninguém fala. É só falar uma data certa que vai estar tudo ok e dar uma explicação o que vai acontecer mesmo. O economista aponta os fatores que indicam se uma empresa é pirâmide ou não. Quando você vai fazer um investimento, é bom ver se a empresa é consolidada no mercado, se ela mostra os demonstrativos de resultados, você avalia, você estuda ele para saber aonde exatamente está vindo o lucro. A Unic, ela está quebrando porque basicamente ela não tem vendido nada, ou então não mostra aonde que ela tem vendido seus produtos. Então isso denota que ela é uma pirâmide. Em pronunciamento oficial pela internet, o presidente da Unic, Leidmar Lopes, afirmou que não pagará os rendimentos e parcelará os saques. A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, a CVM, confirmou que encaminhou o caso da empresa ao Ministério Público para a apuração dos aspectos penais das condutas. De Manaus, Igor Oliveira, Band News, Difusora FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Às 9h54, a Série D do Campeonato Brasileiro tem campeão consagrado em decisão na Arena da Amazônia. O Brusque de Santa Catarina vence o Manaus FC nos pênaltis pelo placar de 6-5 e é o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro 2019. O time catarinense veio à região norte e calou os mais de 40 mil torcedores que foram à Arena da Amazônia neste domingo acompanhar a final e apoiar o time da casa. O placar agregado final das partidas, de ida e volta, foi de 4-4. O atacante do Brusque, Jefferson Alagoano, falou das dificuldades enfrentadas pela equipe até o título brasileiro. Desde o primeiro jogo em Brusque a gente saberia que era difícil. Fizemos 2 gols, levamos um empate, então viemos jogar aqui tudo aberto. E a nossa equipe não desistiu em nenhum momento. Agora é festejar, porque não é todo dia que uma equipe é campeão brasileiro. Primeira vez que subiu para a Série C. Então a gente só tem que agradecer mesmo de coração. Muito obrigado, obrigado a todo mundo. O Brusque abriu o marcador no início do primeiro tempo com Júnior Pirambu. Na sequência, o
Manaus empatou com o Sávio. Já no segundo tempo, o time da casa vira o jogo com Matheus Oliveira e aos 36 minutos, Thiago Alagoano marca o gol de empate que levou a partida para as penalidades. Apesar da derrota, o goleiro do Manaus, Jonathan, fala que é preciso comemorar e planejar a temporada que vem na Série C. Não vamos deixar de comemorar esse acesso à Série C. O título não veio, mas a gente está de parabéns pelo acesso. Assim, agora levantar a nossa cabeça e planejar novamente a temporada de 2020 junto à diretoria. Nas penalidades, o jogador amazonense Márcio ainda desperdiçou uma cobrança. O torcedor do Manaus, Maicon Araújo, não ficou triste com o resultado do jogo. Para ele, importante mesmo é o acesso inédito do clube. A gente não tinha tanto aquelas alegrias vindo para os estádios. O Manaus, como ele tem apenas 6 anos, é recente ainda, ganhou muito assim o incentivo da torcida, cativou muito a torcida. Ambos os times que chegaram à final estão garantidos na Série C de 2020 e conquistaram acesso pela primeira carreira. Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. O título não veio, mas o Manaus Futebol Clube está classificado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Patrick Vieira, nosso repórter, esteve lá cobrindo o jogo do Manaus. Como é que foi? Como é que estavam os ânimos lá diante dessa derrota? Olha, foi daquele jeito bem quente, né? Como sempre, 3 horas da tarde começou o jogo. Muita gente desde a Vila Olímpica participando do jogo. A gente estava comentando mais cedo, 44.826 pessoas presentes. O público pagante foi mais de 36 mil pessoas, mas o que se via na arquibancada era muito mais do que esse público. E eles empurraram o Manaus. Infelizmente, né, nos pênaltis não deu, mas 2-2 no tempo normal, gols do Manaus, do Matheus e do... Eu esqueci o nome dele aqui. Mas pelo Brusque, Júnior Pirambu e Thiago Alagoano marcaram e empataram no jogo. O Manaus pecou ali no final do jogo, querendo fazer um pouco de cera, querendo instigar, assim, parar um pouco o jogo, mas no final acho que o calor pesou, né, o cansaço na costa e não deu pro Manaus, né, mas a festa foi muito bonita, parabéns ao povo amazonense por participar. Um importante detalhe, de se você ver ali a torcida amazonense apoiando o futebol amazonense. O que foi lindo lá, todas as torcidas, eu vi gente, veio uma caravana do Penarol de Itacoatiara para assistir o jogo, todos eles participando, foi muito lindo, Samara e Arthur. Lembrando que o Manaus poderia ter acabado, né, no primeiro tempo, que jogou muito bem. Nosso tempo é bem curto. Obrigado, Patrick, pelas informações. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, muitos pais perguntam pra gente coisas específicas sobre atividade física e os seus filhos, né? Os privilegiados que têm um clube, por exemplo, por trás, e podem escolher ali qualquer modalidade para os seus filhos, têm algumas preocupações. Os que não têm grana, né, para ter ali um clube à disposição, eles têm outras preocupações, né? Mas tem pais, assim, que às vezes pensam, meu filho começou a fazer futebol, ou começou a fazer balé, ou começou a fazer judô, enfim, seja lá o que for. Mas ele tá pedindo pra sair, eu também não sei, já faz 1 ano que ele faz isso, mas também, né, ele não vai ser lutador, ele não vai ser jogador, não vai ser bailarino, não vai ser bailarina. Então eu vou tirar. Existe um momento certo pra inserir ou retirar o seu filho de algum lugar, Camila? Olha, Renata, é uma coisa tão delicada, né? Quando a gente fala de educação, de crescimento e desenvolvimento, de adolescência, ou de processo mesmo de criança. Mas o que a gente mais sabe hoje, né? A Organização Mundial da Saúde fala que o maior número de sedentários está entre 13 e 20 anos de idade. Você, como pai, como responsável de crianças, de adolescentes, crianças muito jovens, na hora que você chega nesse ponto, né, que fala, poxa, ele também não vai ser um judoca, sim, pode ser que ele não seja, que não seja uma bailarina, que não viva a vida disso, que não se transforme em um profissional desses. Mas o que eu acho é que a atividade física, ela deve estar presente na vida das pessoas sempre. E a partir desse momento, a gente parar de usar, inclusive, essa frase de que, mas ele também não vai ser isso. Ele não vai ser jogador de futebol. Ele não vai ser judoca. Ele não vai ser nadador. Não vai ser bailarina. Não vai viver a vida com isso. A gente acha que, às vezes, um esporte, atividade física, ela é simplesmente a pessoa que é o atleta. Se você conseguir imaginar o que o judô,
o que qualquer outro esporte abre de profissões em volta disso tudo, simplesmente pelo fato da pessoa gostar daquela atividade, né? Ela às vezes não é o atleta, mas ela pode prestar 1000 tipos de serviço para aquele tipo de esporte, de clube, de instituição, de atleta, de profissionais que são contratados. Então, poxa, se a pessoa gosta de algum, deixa ela seguir naquele, não importa qual seja. O importante é ter um ali na rotina do dia a dia. Tem alguma dúvida? Mande aqui. informa@bandnewsfm.com.br. Samara, até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fique agora com Band News no meio do dia. Agora, Band News no meio do dia, com Felipe Bueno.